Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O Iluminuras desta semana é especial. Há pouco mais de 3 meses, morria aos 87 anos um dos escritores mais criativos de todos os tempos, Gabriel Garcia Marques. No programa de hoje, nós vamos relembrar a carreira do autor de um dos clássicos da literatura universal. 100 Anos de Solidão foi considerado o segundo livro mais importante da literatura hispânica, atrás apenas de Dom Quixote de Miguel de Cervantes, no 4º Congresso Internacional da Língua Espanhola. Saí radiante para a rua e pela primeira vez me reconheci no horizonte remoto do meu primeiro século. Minha casa, calada e em ordem, às 6h15, começava a gozar das cores de uma aurora feliz. Damiana cantava toda na cozinha. O gato redivivo enroscou a cauda em meus tornozelos e continuou caminhando comigo até a minha mesa de escrever. Estava organizando meus papéis murchos, o tinteiro, a pena de ganso, quando o sol explodiu entre as amendoeiras do parque e o barco fluvial dos Correios, atrasado 1 semana por causa da seca, entrou bramando no canal do porto. Era, enfim, a vida real, com meu coração a salvo e condenado a morrer de bom amor, na agonia feliz de qualquer dia depois dos meus 100 anos. Alguma coisa havia mudado em minha mãe que me impediu de reconhecê-la à primeira vista. Tinha 45 anos. Somando seus 11 partos, havia passado quase 10 anos grávida e pelo menos outros tantos amamentando seus filhos. Tinha ficado completamente grisalha antes do tempo. Os olhos pareciam maiores e mais atônitos atrás de seus primeiros óculos bifocais e guardava um luto fechado e sério pela morte de sua mãe. Mas ainda conservava a beleza romana de seu retrato de casamento, agora dignificada por uma aura outonal. Professor, qual é a sua relação com a obra do Garcia Marques? Bom, Garcia Marques para mim é uma leitura inicial. Sou professor da área de literaturas hispânicas, né? E é uma primeira leitura, uma leitura de juventude e que sou muito grato ao autor. Uma dessas primeiras leituras que a gente tem no início da carreira e que te levam a querer conhecer outros autores e um pouquinho mais da literatura latino-americana. Foi o ponto de partida até para a sua carreira hoje? Exatamente. Foi um dos primeiros autores que eu conheci, na verdade, né? E foi uma inspiração para poder seguir, continuar, inclusive começar a estudar de uma maneira profissional mesmo a literatura e especificamente as literaturas hispânicas de maneira geral, né? E qual é a importância do Garcia Marques? A gente já tem aí um tempinho da morte dele, já passou um tempinho. Hoje, com esse tempo aqui, com essa visão um pouco mais distante, qual foi a importância? Olha, eu acho que para além da questão estética, para além da questão da renovação formal que o Garcia Marques apresenta na obra dele, né, principalmente nos romances, eu acho que a importância da obra dele se deve ao fato de que ele projetou a literatura latino-americana, o romance latino-americano, e em termos de projeção internacional, é um momento em que o romance latino-americano passa a ser conhecido, a tradição do romance latino-americano passa a ser conhecido internacionalmente, né? Professor, e que outros autores são esses? Olha, esses autores ligados à nova novela latino-americana, né? Então, o Julio Cortázar, Vargas Llosa, o Carlos Fuentes, né? Também o José Donoso, chileno. E nesse grupo, qual é o diferencial do Garcia Marques? Olha, eu acho que o diferencial do Garcia Marques é exatamente essa relação que ele propõe entre a literatura e a história. Não é que nesses outros autores você não veja isso, mas você tem no Garcia Marques uma maneira muito peculiar de propor essa espécie de analogia entre literatura e história, ou entre ficção e realidade. Para que a gente possa contextualizar o próprio telespectador, professor, qual era o momento da América Latina em que surgiram esses escritores, especialmente Garcia Marques? Pois é, tem um momento que é fundamental, que é o momento que antecede, por exemplo, a publicação do 100 Anos de Solidão, que é o final da década de 50, início da década de 60. Né? Você tem, na Colômbia, por exemplo, você tem, como no resto da América Latina, existe esse movimento pendular entre as democracias liberais
e as ditaduras militares e, claro, no início da década de 60, em 1960, você tem a Revolução Cubana, que é um momento que marca realmente a produção desses autores e a projeção desses autores como autores reconhecidos internacionalmente. Até falando do livro, né, mais conhecido, 100 Anos de Solidão, tem aqui a edição em espanhol. Qual é o grande diferencial? O que significa, o que foi, por que Macondo é tão importante, professor? Olha, Macondo é o centro do universo literário do Gabriel Garcia Marques. Se a gente fosse fazer uma pequena comparação, uma imagem, a gente pode falar que o universo ficcional do Garcia Marques é uma imensa mandala e você tem Macondo, essa cidade imaginária, dentro de 100 Anos de Solidão, como um centro dessa mandala imaginária. Tá? Você tem uma espécie de porta mágica que possibilita a saída da história e a entrada na ficção, ou ao contrário também, né? A saída da ficção e a entrada na história. Então tem essa reconstrução da memória de Macondo, né? Da memória, na verdade, do pueblo de Aracataca, que é o pueblo onde nasceu Garcia Marques, representado nessa imagem de Macondo, é o centro da ficção do Garcia Marques. Né? E também da América Latina, né? Somos nós ali, né? Aí você tem uma metáfora de um universo muito peculiar, muito particular, mas que ele é expandido. Então, Macondo é uma metáfora da Colômbia, uma metáfora da América Latina, de tal forma que o Carlos Fuentes mesmo, ao se referir aos 100 Anos de Solidão, ele diz que nessa novela o Gabriel Garcia Marques inventa a América. Né? Para falar das influências do Garcia Marques na escrita, também em 100 Anos de Solidão, o que mais conta, o que mais o influenciou? Foi a família? Foi o que ele escreveu? Foi o que ele leu anteriormente? Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que tem uma conjunção de coisas, na verdade. Tem, por um lado, a tradição de certa literatura europeia experimental, como, por exemplo, James Joyce, né? Tem uma influência também do romance norte-americano da primeira metade do século XX, principalmente Virginia Woolf e William Faulkner, mas tem também uma presença dessa cultura, da cultura caribe, da cultura popular colombiana. Então é numa espécie de síntese de todos esses elementos que você tem essa criação do romance do Garcia Marques. Tem também a questão familiar dele, a avó como contadora de história, o avô com todas as histórias da vida dele também. Eu imagino que isso tem influenciado bastante também. Sem dúvida, isso é uma questão fundamental, né? Eu acho que principalmente em termos de criação da narrativa, o Garcia Marques ele se via como uma espécie de contador de história, ou, na verdade, uma espécie de recontador de história. Ele costuma dizer, tem uma passagem da autobiografia dele, quando que ele se refere à infância dele, ele dizia que desde pequeno o que ele fazia era ouvir histórias da vida cotidiana e recriar essas histórias acrescentando algum elemento fantástico, né? Ele mesmo deixava isso muito claro, né? Ele falava que realismo é realmente o que ele fazia. Exatamente. Acho que tem uma relação, apesar de que não é uma relação mecânica, tem uma relação evidente na obra dele entre a realidade histórica, vamos dizer assim, e a ficção, né? Então, a ficção é uma recriação da história, uma reorganização da história, pensando também não só numa relação com o passado, mas a relação também com o presente e até num pensamento que a gente pode classificar também e apresentar como um pensamento utópico, né? Eu digo isso porque o realismo, ele admitia, até gostava do termo. Já o realismo fantástico, ele não tinha grande admiração, né? Ele dizia que era assim realismo, mas não tanto fantástico. Na verdade, ele não gostava muito dessa etiqueta do realismo mágico, né? Me parece que essa etiqueta serve de um determinado momento para propagandear, né, o boom da literatura latino-americana, mas não define esteticamente esses romances que estão sendo escritos. Até falando sobre a biografia, a autobiografia, está aqui também conosco. O que o senhor destaca que tenha um ponto ainda muito pouco conhecido? Uma dimensão da obra dele que é menos comentada, que é o interesse dele pela poesia. Então,
ele dá uma grande importância ao movimento poético, por exemplo, da Colômbia da década de 30, que se chamava Piedra e Cielo. E eu acho que a linguagem, penso que a linguagem dele nos romances é tributária também das leituras dele de poesia e também da própria experiência dele como poeta. Ele escreveu poesia na sua juventude, na época colegial. Eu acho que essa experiência ele vai levar depois para se transformar no contista e no romancista e no memorialista que ele se torna ao longo da vida dele, né? Sobre o jornalismo, a profissão que ele também abraçou, qual foi a influência na carreira, na escrita do Garcia Marques? Acho que foi uma influência decisiva, né? Uma influência decisiva na medida em que ele começou a se conceber e se ver como escritor quando ele começa a trabalhar nos jornais aí, junto com um grupo de Barranquilha, no início da década de 50, em várias cidades na Colômbia, né? Então, jornais de Cartagena, jornais de Bogotá, em Sucre, se não me engano também. Em Sucre não, mas ele chegou a trabalhar em vários meios, e é nesse contexto que ele escreve suas primeiras notas periodísticas, né? E seus primeiros contos também. Ele chega ao jornal através do conto e, ao longo da sua experiência, né, nesse início de vida como jornalista, ele vai sempre também compaginar essas duas dimensões, né? O contista, o ficcionista e o jornalista, de tal maneira que as coisas também, essas duas atividades, elas muitas vezes se confundem, né? Uma questão que é menos abordada, o senhor trazia aqui para mim antes da entrevista, é o Garcia Marques, dançarino ou apaixonado pela dança. O senhor dizia também influenciou na obra dele. Essa vida boêmia, né? É um autor que tem uma relação com a vida cotidiana colombiana, pelo menos até o exílio, né? Muito forte, né? Então era amigo de parranda, como ele dizia, de festa, né? De Rafael Escalona, por exemplo, um grande músico colombiano. Claro, isso é uma parte meio folclórica da personalidade do Garcia Marques, mas está relacionada também com essa vivência da cultura popular latino-americana, colombiana, né? Para a gente terminar, professor, qual é a marca que ele deixou para a gente, inclusive hoje? Eu acho que ele deixa como legado uma visão humana da realidade latino-americana, que é criada pelos próprios latino-americanos. Eu acho que talvez essa seja a grande contribuição dele, e essa visão de que é impossível admitir, para usar uma frase que ele cita do Faulkner, no discurso dele quando ele recebe o Nobel, né? Ele se recusa, 1982. 1982. Ele se recusa a admitir o fim do homem, né? Então essa eu acho que é uma visão ainda que permanece da obra dele, né? Uma questão dentro da obra dele que é muito importante. Ok, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigado a vocês. A gente vai para o intervalo e volta num instante. No próximo bloco, nosso convidado é o procurador da Fazenda Nacional, Rafael Vasconcelos. Ela o sentira sair do seu corpo com o alívio de se livrar de algo que não era seu, e tinha sofrido com o próprio espanto ao comprovar que não sentia o menor afeto por aquele bezerro nonato que a parteira lhe mostrou em carne viva, sujo de sebo e de sangue, e com a tripa umbilical enrolada no pescoço. Mas na solidão do palácio, aprendeu a conhecê-lo. Se conheceram e descobriu com uma grande emoção que os filhos não são queridos por serem filhos, e sim pela amizade que surge quando os criamos. Este Iluminuras especial está de volta. Neste segundo e último bloco, eu converso aqui com o procurador da Fazenda Nacional, Rafael Vasconcelos. Rafael, obrigado por participar aqui do Iluminuras. Eu começo perguntando se você sempre gostou de ler. Paulo, queria agradecer também o convite, queria cumprimentar quem está em casa nos assistindo também. Eu vou ser bem sincero, realmente na época da escola, ali até o vestibular, eu não lia, não tinha muito hábito de ler, não tive muito envolvimento com literatura, nenhum tipo de leitura. Só que depois que eu entrei na faculdade, foi um pouco de amor à primeira vista. Então, a partir da faculdade, eu comecei a ler mesmo, devorava livros mesmo, igual um louco mesmo, lia muito. Eu li muito a partir de então.
Você sabia que ia fazer direito? Já estava definido? Isso já estava definido para você? Não. Eu acho que como a maioria das pessoas que vão fazer vestibular, eu não estava tão bem definido. Tanto que eu fiz vestibular para Engenharia Civil, na UFMG, para Administração, na UNB, e para Direito, no CEUB, na UDF, aqui em Brasília. E o que te encantou em termos de leitura na faculdade? Foi a leitura técnica ou não? Ficção, romances? O que você gostou ali? Olha, as pessoas que eu conversava muito naquele período de começo de faculdade sempre diziam que era interessante para quem faz direito, quem trabalha na área, ler sempre um livro técnico e um livro de literatura, para dar um pouco na quebrada de uma coisa e da outra, ter um pouco da realidade, um pouco do sonho, da criatividade, desse desenvolvimento. Então, eu realmente li as duas coisas. Eu procurava conciliar um livro técnico com um livro de literatura para abrir um pouco a mente, né? Você tem uma lista de livros preferidos, por exemplo, técnicos e não técnicos? O meu critério geral de leitura, tanto de livro técnico quanto de literatura, são os clássicos. Então acho que sempre é bom a gente beber da água da fonte, né? Da origem de tudo. Então eu sempre gostei muito de ler os clássicos, tanto na parte de filosofia também, ali Platão, Aristóteles. Gostei de ler os livros deles mesmo, assim. A interpretação deles é importante, mas eu acho que o livro deles, eu acho que você criar a sua interpretação é mais importante ainda. Então na parte da linguagem mais técnica, a leitura mais técnica, eu li muito Pontes de Miranda, que para mim é um grande jurista, eu acho que é o maior jurista que esse país já teve. Eu acho que a contribuição dele até hoje não é explorada como deveria, não foi explorada como deveria ainda. Eu acho que é uma produção que ele teve que ninguém até hoje se igualou a ele. Você pode pegar, por exemplo, ele tinha uma biblioteca pessoal de 300 mil livros. Ele publicou mais de 200 livros, técnicos e não técnicos, em várias áreas, do direito, biologia, matemática, física, química. Então realmente é uma pessoa que eu não me espelho não por querer ser igual, mas por ver como um exemplo. Eu acho que foi um exemplo de jurista que tivemos aqui no Brasil. E a minha parte, que eu dou aula de Direito Processual Civil, eu acho que também em processo civil ele foi um grande gênio. Você pega ali os comentários ao Código de Processo Civil dele, são 11 ou 18 volumes, mas é uma produção enorme. É um grande clássico, assim, é uma produção técnica que eu não teve até hoje uma parecida com a dele. É um livro realmente muito bom. E da literatura que não é específica? Da literatura literária, né, digamos assim, eu também gostei muito, leio também muito os clássicos. Então eu gosto muito ali de Victor Hugo, acho bem interessante, Cervantes também. Dom Quixote é um livro que eu acho fenomenal, é um livro que, vez ou outra, eu dou uma lida de novo, releio, porque eu acho um livro fenomenal. Eu gosto muito de biografias também, leio muito também sobre biografias, mas realmente, assim, dos clássicos literários, eu gosto muito de Victor Hugo e Cervantes. Eu acho que são dois grandes autores que marcaram um pouco a minha história de leitura. Sobre Garcia Marques, qual é a sua opinião? Olha, eu acho que foi um grande gênio. Realmente, eu acho que ele encarna bem o que eu falei agora. Essa ideia de trazer um pouco a realidade com o misticismo, com a criatividade, com a fantasia. Tanto que ele é considerado um dos maiores autores do realismo fantástico, que é essa mistura entre a realidade e a fantasia. Eu acho que ele foi realmente assim, não foi à toa que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1982, pelo conjunto da sua obra. Eu acho que é um autor que deve ser reconhecido mesmo, deve ser um autor realmente muito importante para a América Latina como um todo. Bom, vamos ver um trechinho então do livro do Garcia Marques. 6 meses depois do primeiro encontro, se viram por fim no camarote de um navio fluvial que estava em reparo de pintura no cais do rio. Foi uma tarde maravilhosa. Olímpia Zuleta tinha um amor alegre, de pombeira alvoroçada, e gostava de ficar nua durante várias horas, num repouso lento que tinha para ela tanto amor quanto o amor. Macondo já era um pavoroso radamoinho de poeira e escombros, centrifugado pela cólera do furacão bíblico, quando Aureliano pulou 11 páginas para não perder tempo com fatos conhecidos demais e começou a decifrar o instante que estava vivendo, decifrando-a à medida que eu vivia, profetizando-se a si mesmo no ato de decifrar a última página dos pergaminhos, como se estivesse vendo a si mesmo no espelho falado. Você tem 2 livros. O primeiro, Direito Processual Civil, que é a sua área. Trata de quê? Esse livro, ele trata de... A parte que eu fiz é um livro em coautoria. Então são 8 coautores. A minha parte é sobre procedimentos especiais. Então eu pego todo o capítulo de procedimento especial do Código de Processo Civil e tento simplificar ele, trazendo ali um resumo, uma visão mais objetiva da doutrina. Trago muito, que é o meu enfoque, a jurisprudência, aliando também a legislação, é claro. Então uma interpretação muito mais focada na parte prática.
Na parte de jurisprudência, de casos concretos, é um livro voltado para essa atuação mais concreta. Tem um outro livro também, Advocacia Pública, Novos Tempos. Um pouquinho diferente, né? Exato, já é um outro ramo, mas que eu também trouxe a minha visão do Código de Processo Civil, em que eu faço uma análise do novo Código de Processo Civil, que é um projeto que está em andamento, tem a previsão de ser aprovado em 2014 ainda, e aí eu faço uma análise dos impactos desse novo código, caso ele venha a vigorar, com a carreira da advocacia pública. Como é que ele vai interferir nisso, quais são as consequências. E aqui é um livro, pelo que parece, muito pessoal também, né? Você é procurador da Fazenda Nacional. Exatamente. Eu sou o procurador da Fazenda Nacional, estou lotado aqui em Brasília, e fui procurador do estado de Sergipe também, durante um período de quase um ano. Fiquei lá, morei em Aracaju durante um período, uma terra que até hoje sinto saudades de lá também, mas foi um período muito gostoso da minha vida, porque eu saí da advocacia, fui para a Procuradoria de Sergipe, fiquei lá no período de fevereiro de 2006 até outubro, aí tomei posse na carreira de procurador da Fazenda Nacional, onde eu fiquei até hoje. E, Rafael, como a literatura ajudou na sua carreira hoje? Olha, ela me ajudou porque eu acho que ela me incentivou essa criatividade, querer abrir um novo caminho. Então, desde quando eu já estava na faculdade, já pensava em exercer alguma função de relevância, de procurar alguma coisa que inovasse um pouco a minha vida, a minha história. Então, procurei concursos que iriam me trazer uma boa satisfação, uma boa satisfação pessoal, né? Seria um pouco para preencher minha vocação. Tanto que eu fiz esse concurso para procurador do estado de Sergipe, tomei posse lá em fevereiro de 2006, fiquei até outubro de 2006, em seguida tomei posse em procurador da Fazenda Nacional, a carreira que eu estou até hoje. Então acho que me auxiliou esse hábito da leitura, da literatura, tanto na parte de preparação de concurso público, porque exige uma leitura enorme, uma dedicação fenomenal para conseguir ter um bom resultado. Então já estava um pouco habituado a esse ritmo puxado de leitura, a busca pelo conhecimento, e também na carreira prática também. Eu acho que uma coisa que me pautou na minha vida prática sempre foi essa ideia de querer abrir um novo caminho, de querer caminhar por onde ninguém caminhou. E eu acho que a literatura, ela conforta um pouco esse sonhador, né? Porque ela traz um pouco essa ideia de que o sonho é possível, né? A fantasia é possível. Então, eu acho que até essa ideia do Gabriel Garcia Marques mesmo, do realismo fantástico, né? De se aliar na literatura, ele lia na literatura, a prática com a fantasia. Eu acho que eu trouxe um pouco isso para a minha vida também, de ter o cotidiano, ter o nosso dia a dia ali, o nosso batidão, o nosso feijão com arroz, mas ter também sempre essa busca por algo diferente, buscar inovar um pouco. Eu acho que a gente tem que procurar um pouco isso na vida da gente, né? De querer conhecer o máximo possível de coisas à nossa disposição e realmente transitar por outras áreas. Então eu também nunca fui muito de ficar só preso ao direito. Sempre gostei muito de ler sobre filosofia, sobre história, tá? Adoro muito ler sobre história, biografias. Meu mestrado eu fiz em gestão pública, que é uma área completamente diferente. Eu fiz uma especialização também em gestão pública, que é uma área, quer dizer, não tem nada a ver com processo civil. Só que ao mesmo tempo eu acho que tem a ver, porque é uma área que ela procura efetivar a lei, né? A gente tem a lei, como jurista, a gente estuda muitas leis, só que eu acho que falta a gente estudar também a aplicação dessas leis. E para mim esse vácuo que existia seria uma boa gestão pública. Muito obrigado, Rafael, e muito obrigado a você que nos acompanhou neste Iluminuras especial. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Tchau!